Fala aí galera, esse é um vídeo do site educaçãofisicanaveia.com.br. Nele vou falar um pouco das famosas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal na educação física. Mas antes de falar das dimensões, temos que contextualizar que o uso do termo conteúdo foi e ainda é muito utilizado para expressar o que se deve aprender, numa relação quase que exclusiva aos conhecimentos das disciplinas referentes a nomes, conceitos e princípios. É comum escutar alunos afirmando que determinada disciplina tem muito conteúdo, ou seja, tem excesso de informações conceituais. Um exemplo que deixa claro é que até mesmo na faculdade de educação física é comum distinguir as aulas que são na sala de aula em teóricas e as aulas que são na quadra em práticas. Para co e colaboradores, ao nos referirmos a conteúdos, englobamos conceitos, ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, métodos de compreensão e aplicação, hábitos de estudos, de trabalho, de convivência social, valores, atitudes, entre outros. Para Zabala, há uma tentativa de ampliar o conceito conteúdo, passando a referenciá-lo como tudo que se tem que aprender, abrangendo não apenas as capacidades cognitivas, mas incluindo as demais capacidades. Dessa maneira, poderá ser incluído de forma explícita nos programas de ensino o que antes estava apenas no currículo oculto, ou seja, aquelas aprendizagens que se realizam na escola, mas que não aparecem em formas de conceitos nos programas de ensino. Bom, agora que nós já contextualizamos o termo conteúdo e sabemos o que ele engloba, com a finalidade de alcançar os objetivos educacionais, essa classificação baseada em Coe corresponde às seguintes questões. O que se deve saber, representando a dimensão conceitual? O que se deve saber fazer, representando a dimensão procedimental? E por último, como se deve ser, representando a dimensão atitudinal. Agora, sabendo a pergunta que tem que ser feita para cada dimensão, vamos ver aqui alguns exemplos em cada uma delas. Na dimensão conceitual, o que os alunos devem saber? Por exemplo, conhecer as transformações pelas quais a sociedade passou em relação aos hábitos de vida. Como o aumento das novas tecnologias refletiu na diminuição do trabalho corporal e relacionar o que isso implica nas necessidades atuais de atividade física. Ou seja, com esse aumento da tecnologia, aumentaram os casos de doenças hipocinéticas, que são doenças causadas por falta de movimento corporal. Dentre elas, as mais comuns são diabetes do tipo 2, hipertensão arterial e obesidade. Outro exemplo, conhecer as mudanças pelas quais passaram os esportes, como o vôlei que mudou suas regras para durar menos tempo e ser transmitido ao vivo pela televisão, ou então o futebol, que no início, quando chegou ao Brasil, só era praticado pela elite da sociedade. Conhecer a maneira correta de executar determinados exercícios e práticas corporais cotidianas, como por exemplo, levantar um objeto pesado do chão agachando da maneira correta, ou até mesmo sentar-se à frente do computador mantendo a postura correta. Na dimensão procedimental, podemos citar como exemplos o aluno adquirir e vivenciar alguns fundamentos esportivos de danças, lutas, ginásticas, etc. Por exemplo, realizar a manchete do vôlei, ou então até mesmo praticar a ginga da capoeira. Vivenciar diferentes ritmos e movimentos relacionados às danças, como danças de salão, danças regionais, etc. Vivenciar situações variadas de jogos e brincadeiras, não somente o quarteto, futebol, voleibol, handebol e basquete. Já na dimensão atitudinal, os alunos devem valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras do seu contexto, respeitar os colegas e os adversários durante um jogo ou brincadeira, se houver algum problema, buscar a solução através de diálogo e não a violência, predispor-se a participar de atividades em grupos, cooperando e interagindo para o bom andamento da atividade. Valorizar e reconhecer atitudes não preconceituosas relacionadas a habilidades, sexo, religião, cultura, etc.
adotar o hábito de praticar atividades físicas visando ter um estilo de vida ativo, mantendo isso ao longo da vida e não se tornando um adulto sedentário. Vale ressaltar que na prática docente não há como dividir os conteúdos nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. O que pode haver é a ênfase em determinadas dimensões. Por exemplo, ao realizar o alongamento durante uma aula, o professor pode explicar qual a importância de realizar tais movimentos, qual o objetivo e quais músculos estão sendo trabalhados. Dessa maneira, a ênfase é dada para as dimensões procedimental e conceitual. Outro exemplo seria se o professor realizasse movimentos de alongamento em duplas, onde um aluno ajudaria o outro respeitando o limite do colega. Com isso, também envolveria a dimensão atitudinal. Devemos lembrar que ao longo da história da educação física, a prioridade dos conteúdos sempre foram quase que exclusivas na dimensão do procedimental, ou seja, o saber fazer, deixando de lado as dimensões conceitual e atitudinal. Por uma perspectiva de educação e também de educação física, seria fundamental considerar, além dos procedimentos, considerar também os fatos, os conceitos, as atitudes e valores como conteúdos, no mesmo grau de importância. O papel da educação física nesse sentido ultrapassa o ensinar esporte, dança, ginástica, jogos, lutas, etc., e também o transmitir conhecimentos sobre o próprio corpo em seus fundamentos e técnicas, atingindo somente a dimensão procedimental, mas passa a incluir também os seus valores ocultos, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas práticas corporais, atingindo também a dimensão atitudinal. Além disso, a educação física deve garantir o direito do aluno de saber o porquê ele está realizando determinado movimento, ou seja, quais conceitos estão ligados àqueles procedimentos, dessa maneira atingindo a dimensão conceitual. Portanto, na prática da educação física, significa que os alunos devem aprender a jogar queimada, futebol, voleibol, praticar danças, a capoeira, mas junto com esses conhecimentos, devem aprender quais os benefícios de tais práticas corporais, por que praticar determinadas manifestações da cultura corporal hoje, quais as relações que essas atividades têm com a mídia televisiva, a imprensa, a sociedade, dentre outros. Dessa maneira, mais do que ensinar a fazer, o objetivo é que os alunos obtenham uma contextualização das informações e também que aprendam a se relacionar com os colegas, reconhecendo quais valores estão por trás de tais práticas. Bom, a referência bibliográfica utilizada foi o livro da Darido, para ensinar educação física, possibilidades de intervenção na escola. É isso aí, galera. Espero que o vídeo tenha contribuído em algo. E se você gostou do conteúdo, dê um joinha aí no vídeo. E para mais conteúdos relacionados à educação física, curta nossa página no Facebook e visite o nosso site. Os links estão aí na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima!